preparar para a lição de número 125. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7: Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Olha o título, separação. Vamos ler. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Acho que essa pergunta todos nós fazemos ela. Olha que Emmanuel responde: provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoístas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado, lógico, seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho: quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Bonita a mensagem. Então vai falar sobre a separação, inclusive a separação da morte, né? E aqui responde muitas vezes por que as pessoas boas morrem. Muitos dizem assim, morrem cedo ou morrem tarde, porque os médiuns de efeitos físicos de cura morrem bem mais cedo que o normal, né? Nenhum deles ficou muito tempo fazendo a cura. Parece assim que as pessoas que têm um grande potencial do bem, de ajudar a humanidade, partem logo desse mundo. Por que Jesus só viveu na caminhada dele de pregação 3 anos, né? Puxa, ele poderia ter vivido pelo menos uns 50 anos conosco. Então, vamos entender que não é bem assim como a gente imagina. Principalmente quando a gente mesmo diz, por que não, né? Então, vamos lá. Semelhante declaração do mestre, a declaração do mestre é assim: todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Eu já estava até acalmando os discípulos, dizendo, olha, eu vou, convém, né? Semelhante declaração do mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. A gente percebe que Jesus não queria ainda deixar os apóstolos, deixar a humanidade. Ele se condoía pelo sofrimento humano, mas tinha que ser, né? Porque já havia chegado um espírito evoluído. Ele percebe quando a sua permanência, a sua proximidade no grupo, no caso de Jesus, na humanidade, estava chegando no limite de disputa com as sombras. Dali por diante, para ele ficar, não seria muito mais
fácil de lidar com as trevas, com as sombras, devido a inúmeras perseguições que iriam começar a acontecer, inclusive para os que o amavam, né? Porque já que não podem contra o Cristo, atacariam todos que estariam com ele, e seria muito difícil. Mas ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, ele era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Aqui Emmanuel dá mais, além desse palpite, mais uma circunstância que realmente a gente nos faz pensar. É verdade. É verdade. Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoístas, consolidando-as. Nós nos tornaríamos mais egoístas, mais e mais egoístas. Como vocês vão falar? Mas como a permanência de Jesus na Terra tornaria o ser humano mais egoísta? Como? Explica isso. Então ele diz assim: porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Lembra? Lázaro estava morto, supostamente morto, mas não estava morto totalmente. Então ele traz Lázaro do sepulcro. Para nós ele revive, mas não revive nada. Para o espiritismo não. Ele só dá uma energia e Lázaro recobra. Como naquela época não havia uma medicina tão avançada para diagnosticar realmente a morte de uma pessoa, então muitas pessoas foram enterradas vivas, né? E Lázaro é uma dessas pessoas. E aí ele diz assim: como ele havia retirado Lázaro do sepulcro, o que aconteceria com a humanidade? Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Pronto, ninguém ia mais querer morrer enquanto Jesus estivesse na terra. E se ele não salvasse todo mundo, ele seria culpado. Porque até Marta e Maria, quando ele demorou para chegar até Lázaro, elas choraram e mais ou menos culparam o Cristo por não ajudar o seu irmão. A mesma coisa se replicaria a toda a humanidade. Jesus ia ser um eterno ressuscitador das pessoas. Ia passar a vida dele ressuscitando a milhões e milhões de pedidos. E se ele dissesse não a um, pronto, ele seria perseguido, acusado de injusto e tudo mais. Porque o bem é assim, o bem, é bom enquanto ele não fala comigo, porque se ele falar comigo ele não é mais bom para mim, e aí eu começo a me revoltar, e etc, etc. Então nós conhecemos o lado egoístico do ser humano, né? E aí ele está dizendo assim, ó, isso aí é um só, ninguém mais ia aceitar a morte. Se alguém morreu e não foi salvo e o Cristo estivesse vivo, cuidado do Cristo, coitado. Por se haver limpado alguns leprosos, curado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. Ninguém mais aceitaria adoecer. Não aceitaria mais. Ele teria que ser obrigado a curar todo mundo. E se ele não curasse todo mundo, iam começar a perseguir aquele homem, coitado. Você imagina, uma fila de gente para ressuscitar, outra fila de pessoas para ele curar. Ele ia passar a vida inteira dele só fazendo isso. Porque uma vez que fez para um, a humanidade inteira ia querer cada um para si. Entendeu? E se por acaso ele ficou sabendo que curou duas, eu vou curar também de curar duas, e assim vai indo. O resultado lógico, está falando assim, seria a perturbação geral do mecanismo evolutivo. Porque se tudo isso existe dentro da natureza, existe para um único propósito: evolução. E se alguém pode interferir diretamente nesses princípios da natureza, ele está atrapalhando a evolução do ser humano. Por que Lázaro estava daquela maneira? Porque ele precisava passar por aquilo, e os familiares estavam ali em volta, precisavam passar por aquela situação. Então, quando algo acontece para simplesmente retirar aquela situação, sem que as pessoas
entendam o que levaram elas àquela situação, elas não estão evoluindo, elas estão criando dependência. É como a gente faz com medicamento. Eu não sei porque eu tenho a dor, aí eu tomo um remédio de dor, a dor passa, então toda vez que eu tô com a dor eu tomo um remédio de dor. Muitas vezes é o meu hábito alimentar, o meu hábito de andar ou alguma coisa que me dá dor. Mas como eu não sei, o remédio não fala comigo, ele simplesmente tira a dor. Se ele tira a dor, eu tomo quando estou com dor. A minha relação fica superficial. E aí eu nunca curo definitivamente o problema. Então se Jesus estivesse na Terra e começasse a ter que curar as pessoas, nós ficaríamos infantis. Totalmente infantil. A natureza nos ensina através das situações que a gente passa por ela. As doenças, a morte. A morte nos ensina a separação. A morte ensina a gente a dar valor à vida. Quando é a morte de alguém, a gente aprende a dar valor à companhia, aproveitar o máximo que pode aquela pessoa enquanto está viva, porque a hora que ela partiu, partiu. Acabou. A morte minha, ela me ajuda a dar valor à minha vida e eu aproveitar o máximo que eu posso a minha vida para aprender, porque a hora que eu parti, eu parti. Então ela tem finalidade. Tudo que nós supostamente achamos ou citamos ou conceituamos como sofrimento, como coisas ruins, como coisas más, não são. Elas são lições de vidas. Na verdade, ela não é a lição, ela é o desafio, chamado, a questão, o problema, para que eu, ao encontrar a solução, aí é o aprendizado, a lição, eu resolvo aquela questão, aquele problema, aquele desafio. Não é bem resolver sempre, mas entender, porque nem tudo tem solução, né? Entender por quê. E aí, muitas vezes, eu entendendo o porquê, eu começo a prestar mais atenção no meu conteúdo mental, no meu sentimental. Muitas vezes a gente diz assim, mas será que Deus precisa desse recurso, por exemplo, da morte, das doenças, e doenças às vezes doloridas, para nos ensinar? Será que Deus precisa disso? Gente, é muito difícil a gente analisar a bondade suprema. Vamos colocar aqui coisas bem simples. Todos nós sabemos que refrigerante faz um mal danado. No entanto, muita gente não parou de tomar refrigerante. Todos nós sabemos que cigarro dá câncer. Muita gente não para de fumar por isso. Você imagina o que o fumante faria, um usuário de droga, um alcoólatra, um diabético, um problema cardíaco, qualquer doença que nós tivéssemos, se Jesus estivesse vivo, ele ia parar de provocar a situação da doença? Não. Ele ia esperar ter a doença, ia lá no Cristo e o Cristo curava ele. E ele voltava de novo a quantidade. O fumante ia fumar até não aguentar mais. Nunca ia parar. Então, a relação que nós temos com as doenças é que nós temos muito preconceito sobre as situações da vida, sobre a maneira como a natureza, o universo interage conosco. Devido nós acreditarmos que realmente a felicidade, a paz está na ausência de dor, de sofrimento, está na ausência da falta de dinheiro,
na ausência da solidão, das coisas que a gente acha ruim na Terra, então nós supostamente colocamos na nossa cabeça que se eu não posso ter isso para ser feliz, quando eu tenho, eu não posso ser feliz. E a doença, a morte, a falta de dinheiro, a velhice e infinitas situações da vida, elas estão para que a gente aprenda a viver dentro deste padrão que a vida está nos cobrando e encontrando assim mesmo nesse padrão a paz de espírito, o equilíbrio, o amor a Deus. Porque quando a tua fé não vacilar mais, o amor a Deus, a paz e o equilíbrio não vacilar, independente de tudo que pode ocorrer à sua volta no mundo material, você então não necessitará mais da doença, não necessitará mais da falta de dinheiro, não necessitará mais da solidão, de nada disso, das provas. Mas ao mesmo tempo, elas poderão vir, se faz parte do momento e da situação, e você não vai reclamar, porque você não precisa mais delas para se sentir feliz. Vamos pensar assim. Vamos supor que eu acho que eu não conseguiria viver em solidão. E então eu não aprendi a viver em solidão. Então o maior medo que eu tenho, o maior sofrimento que eu penso que eu vou ter é sofrer pensando que eu posso ficar sozinho. Quem vai morrer primeiro, João ou eu? Antônia ou eu? Aí eu fico com medo. Ai meu Deus, como que vai ser? Eu não dou conta. Por quê? Porque eu ainda não aprendi. Provavelmente é você. Quem está com medo provavelmente é ele que vai ficar, porque já está mostrando. Por que eu tenho medo? Porque eu não estou preparado. Então o que a vida faz? É de me preparar. Pronto, já me inscrevi para o curso da vida. Preciso passar por essa situação. Por quê? Precisando passar por essa, para aprender a viver em paz. Aí eu vou aprender a viver na solidão, mas não em solidão. Ninguém precisa viver em solidão. A gente pode estar na solidão, mas ter muito contato com muitas pessoas, amigos, tarefas para fazer, ajuda, auxílio ao próximo. E a cabeça está ocupada 24 horas, que a solidão não mais perturba. Mas eu só vou aprender a desenvolver isso porque eu estarei na solidão. Na solidão é que eu vou aprender a viver em solidão, desenvolvendo mecanismo de ocupar a minha cabeça. E veja só. E por que eu às vezes tenho que passar por isso? Porque às vezes eu não sei aproveitar. Eu tenho medo da solidão. Mas quando eu tenho alguém, um companheiro, um filho, um marido, uma esposa, qualquer coisa, o que eu faço? Eu vou para um canto e fico... Porque eu, sabendo que tem mais alguém na casa, é o que me importa. E aí o que acontece? Eu continuo vivendo na solidão e não sei viver em solidão, porque eu não sei aproveitar a companhia. É só uma coisa psicológica comigo. Compreenderam? Então, daqui por diante, eu aprendo a valorizar os momentos. Como é importante eu valorizar. O que eu estou valorizando para não viver em solidão? Eu começo a valorizar diálogo, extroversão. Eu começo a me tornar mais extrovertido, mais comunicativo. Eu começo a ser uma pessoa mais agradável. Por quê? Porque eu começo a fazer um esforço para aprender a viver em solidão, para não ficar na solidão e a ponto dela me viciar. Vamos supor que eu tenho uma casa lotada de pessoas e eu não me comunico com ninguém. Então eu não consegui aprender. Eu estou com aquelas pessoas, mas eu não aprendi a me comunicar com ele. Quando eu estiver vivendo sozinho, eu aprendo o valor de uma companhia e acabo criando um mecanismo de
comunicação. Eu percebo o que as pessoas fazem para não ficarem sozinhas, por que elas não estão sozinhas, como que elas se ocupam, etc, etc. E daqui a pouco eu desenvolvi. Agora que eu já desenvolvi, dificilmente eu vou viver sozinho. Mas se eu viver, não mais me perturbará o equilíbrio. Não é uma situação que me provoca o sofrimento. É isso. Então, continuando, hein? Se o Cristo estivesse aqui, se esses médiuns que estão curando muitas pessoas, o Dr. Fritz periodicamente pega o médium, aí aquele médium cura bastante pessoas, depois o médium já morre logo em acidente. Pelas estatísticas, grande parte deles morrem sempre em acidentes. Aí pega o outro, trabalha com o outro, trabalha aqui, trabalha lá, fica um pouco tempo e você vai ver que nesse pouco tempo é uma multidão, tem cidades transformadas aí em função de movimento de curas espirituais, né? De curas espirituais. Então, graças a Deus, não dura muito tempo. A verdade é que eles vêm, assim como Jesus, para nos mostrar que a cura existe para todo mundo. Porém, cada um vai ter que galgar um degrau, conquistar, se esforçar para alcançar o merecimento. Mas ela está para todo mundo, tanto quanto para ele, que é um espírito evoluído. Ele pode provar isso mostrando, ó, a cura da sua doença está aqui, eu curo. Se eu curo, imagina você. O que você não pode fazer por você? Se eu curo você, imagina você, o que você não pode fazer por si mesmo. É essa a finalidade, e não tornar o Cristo o curador de todas as doenças. E é isso que muitas vezes a gente está fazendo, sem nos relacionarmos com as leis da vida, entender por que eu fui premiado por isso. É um sorteio em que eu caio com aquela doença? Lógico que não. Então, o que eu fiz? De que maneira eu propiciei essa doença? Quais são os fatores que influenciam ela? Isso é importante. E se eu modificar o meu padrão, tudo que levou eu a ter a doença, e a doença não desaparecer, assim mesmo agradeça a Deus, porque quando você morrer, você morre com a cura. Porque a doença às vezes não desaparece, a mazela não desaparece no corpo físico, porque às vezes levou muito tempo, né? Leva um tanto de tempo para desaparecer. Então, no corpo físico, mas no espiritual, você já se libertou. Então você foi curado espiritualmente. Óbvio, você vai estar sem esse motivo, sem essa preocupação que levou você a somatizar a doença no corpo. Então agora você partiu lá tranquilo. Senão você vai desencarnar, e o motivo que somatizou aquela doença no teu corpo você leva com você de novo no mundo espiritual, e aquilo ali vai gerar também mais uma necessidade, mais um esforço para você se libertar. Como a vida continua, quando a gente morre, nada, só a mazela em si do corpo físico é que desaparece. E essa é a mais fácil, tá? É a mais fácil. Muitas vezes são mais tranquilas, mais fáceis da gente se libertar. Às vezes um remédio para dor. Eu falo assim, até brinco, né? Muitas vezes eu posso até ficar sem aquele membro. Lógico que isso é um absurdo, mas amputar um determinado membro para ficar sem aquela dor. Você vê que é muito fácil, muito fácil. E na espiritualidade? Não tem como você amputar. E não tem remédio nenhum para tomar. E agora? Por isso que do lado de lá é mais difícil. Então, o corpo somatiza. As leis da vida e o universo nos chamam a atenção. Opa, tem algo estranho acontecendo comigo. O que será? Vou em busca.
Mas se eu vou curar, como que eu vou saber se eu vou eliminar a mazela do meu corpo físico ou não? Eu não sei. E como eu vou saber que eu recebi a cura espiritual de uma mazela, se ela não vai desaparecer do meu corpo? Muito simples. Você deixou de se preocupar com ela como algo que te desequilibra, como algo que te deixa irritado, nervoso. Você aprendeu a viver com ela perfeitamente em equilíbrio, amando Deus, auxiliando, servindo a caridade, estudando. Você se torna uma pessoa, digamos assim, feliz com a mazela. Isso é a prova que você curou o teu espírito. Mas a doença apresenta a mazela. E aí, muitas vezes, só a morte para libertar você do corpo que tem a mazela. Vai tudo junto. Quando você desencarnar, o corpo e a mazela do corpo fica, quando não há cura. Mas teu espírito está livre dessas mazelas. Senão, em outras existências, você pode recriar os quadros novamente de problemas. Tá? Então e às vezes, como muitas vezes o espírito leva por várias e várias e várias reencarnações, ele acaba em cada reencarnação, aquela determinada mazela, aquele determinado problema, ele começa a surgir no corpo mais cedo, cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Vamos supor que quando surgiu, é igual o vício também, tá? Eu comecei a fumar, eu tinha 40 anos. Aí ele nasce. Aí na próxima vida ele vai começar a fumar com 30, 20, 10. Depois ele já nasce querendo fumar. Quantas crianças não sonham, não pode sentir o cheiro de cigarro e sente vontade de fumar? Nem sabe o que é isso. Beber. Por isso que a gente fala que não podemos deixar as crianças experimentar bebida. Pode ser um alcoólatra inveterado ali, escondida naquela reencarnação. Eles podem ter início a bebida mais cedo, mais jovem. E assim vai indo. Nós vamos começando a despontar determinadas doenças que nós dizíamos é só para velho, estão despontando até nos jovens, que inclusive até nas crianças. São reencarnações seguidas, reencarnações, sem nós trabalharmos o nosso íntimo para nos libertar. Então, nas formações do corpo eu já estou transferindo as sequelas psicológicas, emocional da minha vida para o corpo físico. E aí já estou nascendo com as enfermidades que antes, em outras gerações, era só para os idosos. Bom, e aí ele diz assim: o mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial, para que cada um se esforçasse. Ele curou para provar que ele podia curar, e se ele podia, imagina o dono do corpo. Então ele falou: agora é com você, tá bom? Provei, agora é sua vida, a vida é sua, as escolhas são suas e as curas são suas. Aí ele está dizendo assim: de outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo dos outros. E as coisas seriam muito complicadas no nosso mundo. Muito, muito, muito complicadas. O egoísmo nosso também é muito grande. Quando a gente pensa assim, vamos supor que eu tenha lá em São Paulo, em Minas Gerais, ou lá no Japão, um médium que cura. E aí então eu penso, se eu tenho uma doença, ou se eu tenho alguém que tem essa doença, é alguém que eu me disponho a pagar uma passagem que é uma fortuna para ele ir lá curar. Assim nós fazemos, né? E eu faço isso.
aqui é o egoísmo. Mas eu cheguei a pensar em quantos outros que não têm dinheiro e que têm a mesma doença. E aí eu pergunto, teria Deus te dado o privilégio sobre os outros irmãos? Ou será que aquele médium está tão longe assim porque não era para você mesmo? E se já que você está pensando em gastar essa fortuna para chegar até lá, não seria melhor você ajudar os que se encontram na mesma doença? Porque senão é quase que uma eleição, né, divina para os bens materiais. As curas começam a ficar cada vez mais difíceis, precisando de mais dinheiro, e quase que Deus e o Cristo já está fazendo seleção. Só vai viver os ricos, os pobres vai morrer tudo. Então, quando eu sentir que eu teria uma disposição assim a fazer algo financeiramente pela minha doença, que eu pense também naqueles que não têm essa condição. E acredite, Deus não ficaria aguardando a sua conta financeira para salvar você de uma determinada mazela, né? Aliás, nada fica para Ele. Então, se você precisar gastar tanto uma fortuna assim, talvez precise de mais fé. E mais, se você procurar saber, tem pessoas que conseguiram a cura daquela doença sem gastar quase nada. Então também seria aquela pessoa que não gastou nada, ganho do céu? Façamos uma análise para que a gente não se torne aquele caçador de médios curadores. É isso. E que a gente aprenda a nos relacionarmos com as dores, com a dificuldade financeira, com a falta de um relacionamento, com a dificuldade de arranjar trabalho, com os problemas de perturbações espirituais. São as áreas da nossa vida. A gente precisa aprender a louvar, amar, servir a Deus. Precisamos aprender a servir a Deus carregando as nossas cruzes. Elas são muito importantes. Muito, muito importantes. Tem até uma mensagem que é mais ou menos assim: vem um homem com uma cruz enorme, aí ele vai para atravessar, vê que está muito pesada, ele vai e corta um pouco dela e vê que tá mais leve. Daqui a pouco ele corta mais um pouquinho e vê que ela está mais leve. Daqui a pouco ele corta um pouquinho e vê que daqui a pouco ele fica só com um pedaço pequeno da cruz, leve. Só que para ele vai chegar num determinado momento em que tem um abismo, e ele ia precisar daquela cruz do tamanho original para colocar e passar por cima. Como ele cortou toda a cruz, ficou sem ela. Muitas vezes a gente está procurando mecanismos rápidos de libertação das nossas dificuldades, mas esquecemos que aqueles mecanismos, aquelas situações da vida nos treinam, nos preparam, nos ensinam a enfrentar o maior desafio, que é passar de um abismo para um outro abismo. E sem o preparo, sem as condições, sem o conhecimento, eu não consigo passar. Vou ficar chorando na porta do abismo, tá? Então, nem tudo é ruim na minha vida, nem tudo. E aí ele diz assim, continuando: sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afim. Constantemente nós estamos vendo isso na nossa família. É isso que ele está falando. É ali que a gente vê isso. Muitas vezes aquela pessoa fervorosa tem uma certa doença, uma certa debilidade. Aquele outro que nem acredita em Deus tem uma
uma saúde boa, não sente nem dor de cabeça. O outro que é isso, cada um de um jeito. Então ele está dizendo sobre diferentes aspectos. Toda hora, a grande hora da família evangélica, não só na nossa família em casa, evangélica, quer dizer, toda a família cristã. Imagina, pega toda a família cristã. Ó, Divaldo Franco, os problemas dele, Chico Xavier com os problemas de saúde dele, enfim, todo mundo. Saúde é mais fácil de falar, mas cada um com seus inúmeras situações de dificuldades que passaram pela vida, perseguições de familiares, dificuldades financeiras. Às vezes aquele médium está ali e ele está passando necessidade financeira. Por quê? Porque precisa passar pela necessidade financeira, principalmente para ver se ele consegue amar a Deus passando necessidade financeira. E aí, quantas vezes ele vai falar assim, quantas vezes na família evangélica, né? A gente vai ver isso aqui, ó. Vai surgir a viuvez. Quantos viúvos? Aprendendo, né? Como é importante dar valor na companhia que tem enquanto estão vivos, porque depois vai embora, acabou. Então a viuvez mostra isso. E por que existe a viuvez também, tá? Porque eu preciso aprender uma nova fase da minha vida. Isso é importante. Uma coisa é eu estar ao lado de uma pessoa, então eu estou vivendo. Quem vai morrer primeiro é quem está precisando passar pela segunda fase da vida. Vamos entender isso. Eu tenho minha esposa e eu passo uma vida muito focada na minha esposa. E esse foco, essa coisa, é como se todo o problema, tudo dela é meu. Então, vai chegar num determinado momento, é quase que a gente brinca assim, a vida do senhor é a mamãe. Ou fala, a vida da senhora é o papai. Geralmente, aquele que faz do outro a vida, esse precisa ficar. Porque ele cuida, né? E agora ele precisa aprender a viver sem quem cuidar da própria vida. Isso só acontece quando ele exagera, entendeu? Exagera. Então quando eu exagero, cuidar é importante, é caridade, é algo muito bom, mas cuidado se você não está fazendo dessa pessoa um escape de muitas coisas na vida. Por exemplo, eu não posso ir na religião por causa dessa pessoa, eu não posso trabalhar por causa dessa pessoa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso aquilo, não posso um monte de coisa por causa dessa pessoa. Aí você já está usando como escape. Aí provavelmente, que só Deus sabe, essa pessoa parte primeiro, para que você agora aprenda a ter sua vida, a organizar a sua vida sem aquilo que você supostamente dizia que era o problema. E você vai perceber uma coisa muito interessante para muitas pessoas: não muda muito a vida dela, não. Ou seja, se uma viúva quer uma resposta, quer algo para aprender, viúvas e viúvos, aprenda a cuidar de sua própria vida com toda a prioridade possível, porque você não é viúvo por acaso. Deus está te dando um tempo para você fazer o que você ainda não fez antes de partir. Então é mais sério ser o viúvo que fica ou a viúva que fica. Você está com mais responsabilidade, porque você está dando um tempo para você fazer, ler, estudar, aprender, caridade, evoluir, caminhar, perdoar. Agora esse tempo, eu diria assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse minha esposa, a qual eu dediquei muito minha vida, e ela morre, ela falece, eu diria assim: você foi primeiro, agora que eu cuidei de você, eu vou cuidar de mim. Ou seja, eu já marcava um cronograma.
tudo que eu não fiz alegando por causa dessa pessoa e tudo que eu já deveria estar fazendo e não fiz, adiantei. Porque esse tempo que eu tenho é para eu cuidar de mim. Às vezes a esposa vai e fica os filhos também, né? Aí ele também, o marido vai cuidar dos filhos, aprender, né? Às vezes o marido é um pouco egoísta, deixava tudo com a esposa, que se dane. Agora a esposa vai e ele tem que aprender a se desdobrar, cuidar dele e dos filhos, né? Aí às vezes nessa dor ele acaba se entregando totalmente aos filhos. Tá errado também, tá? Então eu diria assim, se alguém me pergunta assim, Guto, por que eu fiquei viúvo? Porque eu fiquei viúvo ou viúva? Porque você sabe como aprender a evoluir e crescer, já fez isso em algum momento na tua vida e parou. Observe, você não está totalmente ignorante, totalmente cego, mas você parou por teimosia, por preguiça, deixou para lá. Como a vida é muito importante, o que você começou foi muito importante e você parou. A misericórdia de Deus faz para fazer um equilíbrio assim, ó. Esse que parte levaria mais tempo ainda para ele começar tudo de novo. A ignorância, a teimosia e tudo demais. E aí é o problema, a mazela e tudo mais. Mas você já tinha começado, observe, você já tinha começado, já estava começando a entender, já sabe qual é o caminho, agora põe em prática o mais rápido que você pode, tudo você pode. Eu diria assim, faz de conta que você morreu, já está vivendo na espiritualidade na terra, até que Deus te chame. Faça tudo que você puder, só tem você agora, cuide de você ao máximo, porque depois ele vai ser você. Olha aí, já está com a data marcada, o que você está esperando? Ser chamado? Não, pelo amor de Deus, a escola está dizendo assim, ó, você está de recuperação. Não tem aquele aluno que todo mundo já saiu, já foi chamado, quem reprovou, reprovou, quem passou direto, passou. Você está frequentando a escola sozinho. Você vai lá na escola, quase não tem ninguém, só tem os que ficaram de recuperação. É você, o viúvo e a viúva. E por que você está aqui? Porque você tem como recuperar. Você está de recuperação, você não reprovou. Se você tivesse reprovado, você tinha ido embora. Se você tivesse aprendido, você também não ia embora, talvez não ia mais voltar a reencarnar. Mas você tem tudo para recuperar nesta vida ainda. A percepção da evolução, do trabalho, da caridade e tudo que você precisa fazer. Faça, né? Muitas vezes eles se fecham e ficam aguardando a morte e vão perdendo mais tempo ainda. Outros acabam se auto-abandonando e partindo junto por causa da energia, né, que formam, e parte quase seguida do outro de tanta tristeza. Também tem que tomar nós somos muito difíceis de serem lidados, mas uma grande mensagem, né? Eu diria assim, Deus respondeu uma coisa muito importante para um viúvo, uma viúva, que eu acho que pode estar pensando assim: por que ele e não eu? Porque você tem como recuperar ainda nesta vida. Se você esperar reencarnar de novo para chegar onde você está agora, vai levar muito tempo, e talvez, dependendo da vida, você vai se perder mais ainda. Então, da onde você está, lúcido, acordado, percebendo, já sabe tudo, tem uma experiência, não tem muitas ilusões na vida, põe em prática o que você sabe, faça o que tem que fazer. Qual é a dúvida? Qual é o impedimento? E vai perceber que tudo isso está dentro de você, esse impedimento, essa dúvida, está dentro de você. Exatamente, se você não se abrir para isso, como é que vai ser do outro lado? Se você se fechou a Deus, a bondade, o amor, a caridade, o servir, o aprender, o evoluir, esse espírito vai morrer como? Ele tem todo um potencial, a vida está esperando ele se abrir de novo. E muitas vezes você vai ver exatamente isso que eu estou te falando. Olha bem,
O viúvo fica ali um tempão curtindo a dor da saudade do parceiro ou da parceira, fica ali. De repente ele pensa, acorda um dia e fala assim: eu vou seguir minha vida. E aí ele já começa a voltar a estudar, pega os fios que ele tinha começado a aprender e começa a pôr em prática. Quando ele começa a pôr em prática, ele morre. Perceberam? Porque se abriu, voltou a ser aquele jovem antes de se fechar para a dor, para os problemas, para a dificuldade. Era aquele que estava querendo aprender, que buscava, que estudava, que se tinha que fazer caridade fazia, servir a Deus servia, entendeu? Aí dado algum momento fechou, aí não tem mais tempo, não gosta mais, cria um monte de situação para não fazer. E agora Deus está falando assim: abre de novo, eu quero, eu só quero que, é mais ou menos assim, nós estamos falando assim, né? Mais ou menos como se Deus falasse assim: volta a ser aquele jovenzinho, aquele homem, aquela mulher que tinha tanta esperança na sua fé, na sua vontade, porque aí eu já posso te levar. Porque se você partir assim como aquele jovem, disposto, mente aberta, coração aberto, querendo aprender, você vai ser outro. Se você partir assim, revoltado, fechado, não acreditando em nada, você vai passar quanto tempo na espiritualidade, preso dentro de você mesmo, até se abrir por outro lado. Olha, é a maior misericórdia que eu diria que uma pessoa pode receber. E mais, tá? Aquele que foi, vai ficar aguardando o aprendizado do quem ficou para desenvolver lá do outro lado. Porque não há mais ninguém que ele mais confia do que nessa pessoa. Então imagina, minha esposa tal, minha esposa começou a ficar um pouco complicado, eu entrei, sei lá, na doutrina espírita, comecei a ler uns livros, até fiz curso e tudo mais, fiz caridade, mas ela começou a adoecer, tudo, não, começou a ter muitos problemas, eu larguei tudo de religião, larguei tudo, cuidar da minha vida, como a gente fala assim, fui cuidar da minha vida e cuidar dela. Aí, pronto, ela morreu, eu não cuido dela, e ela morreu provavelmente um pouco ignorante ainda. Quem é que vai continuar cuidando dela enquanto estou aqui na Terra? Quem ela pode ouvir logo do começo? Eu mesmo. Agora que ela partiu, eu acordo e falo assim: olha, eu vou te mostrar como que é viver a vida agora. O que você tem que fazer aí? Você vai ter que fazer aí o que eu vou fazer aqui. Desperta, acorda, começa a absorver o conhecimento, tenha curiosidade, busque, desenvolva, relaxa as armas, tira as frustrações, acaba os problemas, acabou tudo, morreu, do jeito que eu vou fazer aqui. E ele vai aprender ao lado daquela companheira como ela vai fazer. Se aqui ela está fazendo, imagine ele do outro lado, vai poder fazer também, e ele vai estar dando um grande suporte. Se fecha, se magoa, se chateia e tudo, ficam presos às vezes. E muitas vezes, inconscientemente, a culpa era você, só não é você. Eu podia estar mais isso, aquilo, mas eu tive que cuidar dela. Ou então, a gente brigava demais. Ou então, você perseguia muito, deixava ele na religião. Então, ele é o culpado? Continua sendo culpado. Ele morreu porque ela continua num padrão. Eu continuo num padrão no comportamento. Só que ela morreu. Eu só não fiz essa leitura. Morreu. Não te impede mais, só que eu não fiz, eu continuo culpando. Então, qual é a vida que essa pessoa tem que viver? Uma nova vida. Quem morreu tem uma nova vida espiritual, não tem? Só se ele se abrir, senão ele vai viver a velha doente lá do outro lado. E quem ficou tem uma nova vida, se aceitar. Senão vai viver uma vida de frustração, a vida de viúva. A vida do viúvo e da viúva deveria ser a vida mais alegre que alguém viu na terra. Passou, casou, mandou, enterrou, agora
vou viver para o Cristo até morrer. Não vai dar muito tempo, porque assim que você começa a dedicar, que você se abre tanto para aceitar novas teorias, para servir a Deus, para ler, para estudar, para ensinar, já está pronto para ir, que tudo isso foi logo no começo para ser feito. E talvez você não precisasse esperar tanto para morrer, mas já que está aí, você está de recuperação, recupera rápido para partir passado, porque recuperar não significa que você vai passar, vai ter a prova final, não é? Você fica de recuperação. Se você estudar, aprender, passou de ano, se não, repetiu e vai de novo. Tem gente que diz assim, quando fica para trás, viu? Já fiz tudo que tinha que fazer. Você não morreu, fulano. Já tinha. Todas essas coisas de religião, já foi já. Já foi como? Se você estiver vivo, encarnado, pisando nessa terra, respirando, não foi não. Não foi. Não caia nessa. Milhões de pessoas são caladas, amarradas, intimidadas de servir ao Cristo pelas sombras. Isso é obsessão. E aí vem uma auto-obsessão, porque a obsessão implanta na cabeça da pessoa que a vida ela não foi feliz, que a vida não foi tão boa, que a vida não, ou que ela é culpada, não fez o melhor dela, enfim, foi aqueles ciclos de depressão, de tudo isso é obsessão, colocando. Pavor da obsessão é que é na hora que a pessoa se vê que é livre, ela pode fazer tudo que ela não pôde fazer para servir ao Cristo e morrer assim, numa fé fantástica, deixar saudade mesmo, falar assim, vixe, essa deixou. Então, e aí, quantas vezes surgirá a viuvez? A orfandade, o sofrimento da distância, orfandades que nascem ou de um pai ou da mãe ou dos dois. Que coisa interessante, é muito difícil, né? Tem uns que nascem órfãos e não conseguem adoção, tem outros que nascem órfãos e imediatamente uma adoção. Alguns vão dizer assim, a orfandade é algo difícil, e nós temos muitos órfãos de pais vivos. Tem pai e mãe dentro de casa que não estão nem aí para os filhos. Então essa orfandade ela pode ser alcançada em vários níveis, né? Muitos dizem assim, eu gostaria de ter pai e mãe. E eu falo para o órfão sempre assim, pai e mãe tem muita gente que tem, mas presente o pai e a mãe que é uma coisa muito mais difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Então não basta ter pai e mãe. E os órfãos, dá valor, né? A família. Muitas vezes a gente não dá valor aos nossos pais. Somos pessoas muito difíceis de aprender, de ouvir e de aprender. E às vezes eu não consigo ter a gratidão por aqueles que me cuidaram, que deram a vida por mim. Então, às vezes a orfandade nos obriga a ter contatos com outras pessoas que eu devo desenvolver afetividade. São pessoas difíceis de amar, e que quando eu falo amor, é amor genuíno, tá? Eu não estou falando aquela facilidade que a gente tem de olhar para uma pessoa e perceber o quanto ela é importante pela praticidade do que eu posso usufruir dela. Compreendeu? Amor mesmo, genuíno. Aquele que você ama por amar mesmo, tá?
geralmente eu tenho essa dificuldade. Então eu vou me relacionar com pessoas que normalmente não seria aquelas que tem meu sangue, minha genética, não é dali que eu vi. Mas aí eu vou percebendo que essas pessoas que eu vou me relacionar, elas parecem que são muito mais próximas de mim do que eu imaginava, porque se alguém me adota, no caso da adotiva, não é por acaso. Então eu estou no lar que eu deveria, porém não vim do ventre que eu não tive a carga genética daquele casal. Então eu também tenho que pensar nesse sentido. Se ele não encontra ninguém para ser adotado, passa a vida toda, então ele vai desenvolver carisma, amor. São pessoas, normalmente o órfão sem pai e sem mãe, que ficou muito difícil de viver mesmo a luta, são pessoas muito difíceis, coração muito duro, cabeça muito dura. O coração é duro mesmo, de gostar, de amar, de sentir. E aí com o tempo ele vai percebendo que ele precisa isso para não viver sozinho. Ele precisa sentir a dor da solidão, da rejeição, que o órfão pensa que ele está rejeitado, ele não está, né? São oportunidades maravilhosas para ele se desenvolver. E olha, não é fácil. Muitos não se desenvolvem, mesmo dentro da própria família, não se desenvolvem. Para uns órfãos, eles precisam aprender a falar. Para outros, a parar de falar. Um e o outro. Lógico, não esgotamos todo o assunto da orfandade. O sofrimento da distância. Puxa, como é difícil, né? A distância é maravilhosa. Quando a gente sabe aproveitar, é maravilhosa. Porque a distância faz com que aquele calor do convívio, que cria uma série de atritos, né? É igual engrenagem de máquinas. Qual é a engrenagem que mais atrita com a outra? É aquela que um dente encaixa no outro o dia inteiro, uma rola para outra rolar. Então é aquele que anda do meu lado o dia todo. Qual é a pessoa que mais você briga, ou você pode dizer que eu mais briguei na minha vida? É aquela que você mais teve do lado dela. Essa é a pessoa que você mais tem atrito, que seja mentalmente, verbalmente, mas mais teve atrito, tá? Óbvio. E aí às vezes a distância é quando alivia essa convivência para exercitar o valor, porque aí é que você vê em que essa pessoa faz falta na minha vida, no que, qual é o assunto, quando que eu lembro dela. Vocês já pararam para pensar assim, por exemplo, quando a gente diz assim, alguém nos pergunta, você ama fulano? E você fala assim, eu amo. Em que ele é importante na sua vida? Você fica pensando, é uma pessoa boa. Não perguntei se ele é bom ou ruim, em que ele é importante na sua vida. Em que? Tem que ter valor. Tá vendo? A distância. Nesse caso aqui não é a viuvez, tá? A distância, a pessoa está viva, né? Mas está longe, né? Então eu acabo tendo que... Eu desenvolvo confiança, eu desenvolvo respeito, eu desenvolvo valores, porque como eu não tenho a convivência, eu não tenho os atritos comuns, eu às vezes chego a descobrir valores nessa pessoa, que são o pouco contato que a gente tem devido à distância. Isso é muito bom também, muito bom. Muitas vezes o casal, quando estão muito atritando, muito brigando, a separação de corpos acaba concorrendo exatamente para isso, para que cada um descubra o quanto um é importante para o outro, o quanto é importante, e que então agora, descobrindo essa importância, quando se unam, passam a dar mais valor novamente e percebe que aquelas brigas, determinados assuntos, só estavam ali devido ao calor da convivência. É importante.
a gente não tira os móveis da casa para limpar às vezes, ou do lugar, às vezes a relação tá tão difícil junto que tem que separar para conseguir enxergar qual é o problema. Ou às vezes não enxerga qual é o problema, mas enxerguem o valor que cada um tem ao viver ao lado do outro, e aí, caso tenha um problema, superam juntos. E a dor por elevação da conveniência ao bem comum. A dor por elevação da conveniência. Quem sabe mais, quem ama mais, acaba renunciando mais. Renunciando, não sacrificando. Sacrificar, você cobra, você se sente prejudicado. Renúncia é amor, você faz por amor, né? Então cuidado, que quando nós estamos falando assim, olha, a dor por elevação da conveniência ao bem comum. Então, por exemplo, todo mundo Chico Xavier teve que fazer uma renúncia de viver na casa dele, junto com os irmãos, com a família. Por quê? Muita gente começou a bater na casa dele para pedir isso, para pedir aquilo, para pedir aquilo, para pedir aquilo. Então a família de Chico começou a se sentir incomodada, né? Poxa, toda hora vem gente aqui, não tem de manhã, de tarde, de noite, né? E tira a nossa privacidade, né? Então ele saiu da casa da família para o bem comum, porque e foi para um lugar onde ele poderia viver sozinho, mas atendendo as pessoas. Bem comum. Ele se sacrificou? Não. Ele fez uma renúncia, porque ele amava as pessoas que vinham até ele e não queria dizer não. E amava a família, que não queria incomodar. Então ele teve uma ideia: vou sair, continuo amando minha família e continuo atendendo o que eu amo. Pronto. Tá bom? Isso, todos nós vamos fazer uma vez ou outra algumas renúncias na nossa vida para o bem comum, né? Um casal que essas renúncias são muito importantes. Às vezes a minha filha, ela não se desenvolve, ela não caminha, né? Ela tá ficando adulta, tá ficando madura, passando tempo, e aí conversando mais com ela, porque todos nós nos preocupamos com os nossos filhos, e a gente vai percebendo que muitas coisas que está acontecendo é a ligação dela conosco aqui em casa. E aí a gente percebe que ela não quer assumir uma vida mesmo, né? Ela não quer limpar uma casa, lavar roupa, se casar vai ter que cuidar de filhos, tem que buscar um emprego para também ajudar o marido. Enfim, a gente percebe que ela tá ficando para o bem comum. Às vezes a gente tem que renunciar, sim, conviver com essa pessoa, porque ela precisa seguir a vida. Precisa, e é mais, tá? E digo mais. E se quando você desencarnar, ela ainda não estiver preparada? Você vai ser culpado. E ela vai falar isso para todo mundo: é porque nunca falou nada, porque nunca me ajudou. Porque é sempre assim: quando você dá a esmola e não ensina quem pede a esmola a buscar, o dia que você não for, ele vai te praguejar. Porque toda mente que você vicia, ela acaba te culpando por você tê-la viciada. Ela sabe que está errado você ficar dando a esmola. Ela sabe. Então, às vezes fala: olha, faz um ensaio, né? Vamos fazer um ensaio aqui. Então, que por diante você lava a sua roupa, você lava o seu prato, vamos dividir a despesa da casa.
Nananã. Vamos começar a fazer um ensaio. Porque aí você vai sentindo aonde está o problema. Se no que você tentar fazer isso, a pessoa falar assim, não quero isso não, se eu quisesse isso, eu ia morar sozinho, pronto, aí você entendeu? Que esse amor, supostamente, por você, faz parte mais de uma relação comercial também, né? Vivendo no mundo do capitalismo, onde todo... Então, às vezes, é tocar nos assuntos, é cutucar mesmo, para você saber o que está acontecendo. E essa conveniência é o bem comum. É o bem comum. É importante eu entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes não é só você que já está sentindo isso. Alguém, o seu marido, a sua esposa já está sentindo que isso aí não está legal, não. Você não está legal, né? Eu e sua mãe estamos preocupados com você. E somos dois. O que está acontecendo, né? Vamos conversar. Tá com medo de sair de casa? Você está com... O que é que está acontecendo? Isso não é normal. Aí, perplexidade, dor, elevação. Depois, continuando. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Aí, falando aqui, recordar a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, quando alguém tem que ir. E olha que nós estamos falando aqui do Chico Xavier sair da família para atender os outros, da filha sair de casa para poder seguir a vida dela. É só seguir, é desapego. Eu estou trabalhando uma coisa chamada desapego, não é a morte. Será que a morte vai ter que fazer isso? Será que a morte vai ter que fazer isso? E será que essa dificuldade que nós estamos tendo aqui de nos separar em vida, fisicamente, a morte vai solucionar? Ou ela vai golpear? Eu não estou adiando um problema, uma dor e um sofrimento? E aí, como é que eu vou ajudar depois a minha filha? A morte veio, pum, tirou eu. E agora? Ela não estava preparada. Descobri agora. Eu nunca toquei nesse assunto. Eu nunca fui até ela. E agora descobri, depois de morto, que ela não está conseguindo tocar a vida dela lá na terra porque eu não preparei ela. Não era melhor ter ido ver? Você não está sabendo lavar? Você quer que eu te ensine a cozinhar? Eu não sei cozinhar, mamãe. Vamos lá, eu vou te ensinar. Vou te ensinar a lavar roupa. Vou te ensinar a guardar dinheiro. De repente eu percebi, pum, morri. Minha filha está agora, não consegue guardar dinheiro, não está conseguindo pagar a casa, vai vender tudo que tem, daqui a pouco está debaixo da ponte. E aí eu vou falar assim, por quê? Mamãe, você nunca me ajudou, nunca me deu nada para eu pagar. Eu passava a vida inteira, eu gastava tudo que eu tinha. Eu acostumei assim. Eu não sabia como que a senhora fazia para pagar luz, água, telefone. Eu não sabia. Então, educação financeira, aproveitar o caminho. Morte, gente, não pode ser solução para problema de ninguém. Morte não é solução. Vai ficando assim, a hora que morrer resolve. Recordar a presente passagem do Evangelho, quando a separação nos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, renovação completa. Eu fico imaginando quem morre encontra um mundo totalmente diferente, se tiver preparado, né? Encontra um mundo totalmente diferente. Também vida nova para os que ficam, porque é aprender a fazer uma vida como lhe aprover, como você gostaria de fazer. Muito importante. Viver sem alguém que a gente ama não é fácil. É viver, muitos dizem assim, na saudade. É sempre que lembra dessa pessoa que partiu, aí tem uma palavrinha escrita, saudade. Porque é a única coisa que une. Saudade é uma forma de amor. Então, é a única coisa que
une uma pessoa aos nossos familiares que partiram, aqueles que partiram a nós. É a única maneira. Mas não é também a única forma de nós nos separarmos. Como aqui falou, tem vários níveis de separação. E aí nós temos que aprender a viver também separado quando essa for uma das nossas provas na vida. Sempre lembrar disso. Por que estamos separados? O que eu preciso aprender? Sempre isso. Porque a escola nunca vai deixar de ser escola para nós, até morrermos. Aqui sempre será uma escola de aprendizado. Nunca será um lugar onde você pode sentar para esperar a morte. Porque ninguém faz isso numa escola. Senta e espera o ano acabar. Uma escola, a gente sabe que tem uma única finalidade até o último dia que a gente frequenta. Assistir a aula, fazer as provas, provar que sabe e passar. Passou, sai de lá. Não tem que ficar. Aqui também é assim.